Saudações, sejam bem-vindos ao canal. Hoje vamos falar de novo do nosso S-Plane 7 e desta vez vamos aprender como fazer uma instalação arquitetônica. Desta vez vamos falar das tomadas, não é? Então, a primeira coisa é sabermos que existem normas que devem ser seguidas e vamos ver o que é que nos diz um bocadinho sobre as tomadas. Então, tomadas de uso geral, elas geralmente aparecem na casa de banho, cozinha, áreas de serviço, lavanderias. Então, no mínimo, são 60 watts por tomada, até 3 tomadas, 100 watts a partir da quarta tomada. Então, de mais cômodos, no mínimo, são 100 watts por tomada. Agora, para tomadas de uso específico, que são destinadas para aparelhos fixos, a quantidade é de acordo com o número de aparelhos e a potência nominal do aparelho. A localização do aparelho tem que estar a 1,5 m da tomada. Então, outra coisa que também temos que perceber é que para as tomadas de uso geral, a sua disposição, quer dizer, tanto para as tomadas de uso geral, assim como usos específicos e as intermédias, sua disposição depende mais das medidas dos compartimentos. E neste caso aqui, temos que saber que para tomadas de uso geral, recomenda-se no mínimo que a cada 5 metros tenha um ponto, tenha uma tomada. Para uso específico, que se recomenda que a cada 3,5 metros deve haver lá uma tomada. Agora, temos que entender também que a tomada de uso específico, elas vão de acordo com o aparelho que será usado. Atendendo à corrente nominal, diz-se que a partir de 10 amperes para cima, esse aparelho deve ter a sua própria tomada e seu próprio disjuntor. Mas para os demais, como o caso de televisão, reprodutores de filmes, essas coisas, essas podem serem consideradas tomadas de uso geral. Então, as intermédias que eu disse antes são aquelas tomadas que geralmente encontramos na casa de banho, que estão à altura de 1,5 m. Então, são tomadas intermédias, não é? Então, vamos ao exemplo aqui. Primeiro vamos tirar esta instalação de iluminação aqui. Deixei esta instalação porque há que termos em conta que as tomadas ou as caixas de derivação devem coincidir com estas mesmas caixas de distribuição para a iluminação. É por essa razão que eu deixei esta instalação da iluminação. Então, vamos ver que não é lá grande história, não é difícil, só um pouco de atenção, vamos perceber qual é a disposição, nesse caso, das tomadas. Então, deletando isto, eliminando isto, mas isto, e ficaremos assim com a nossa e as nossas 3 caixas de derivação aqui estariam. Então, o que é que aqui acontece? Temos que saber que existem essas medidas. Vamos começar com o quarto. O quarto é um sítio que não precisa ter uma tomada específica, geralmente, não é? Mas pode ter, vai depender do que a pessoa quer usar no quarto, não é? Vai depender do que a pessoa quer usar no quarto. Temos casos talvez de ar-condicionado, quando já é 24 mil BTUs. Já isto, quando você divide, pode chegar lá aos 10 amperes, se não me engano. Então, poderíamos sim ter uma tomada específica, ou devemos mesmo ter esta tomada específica. Então, 4 por 3. Isto vai dar 4 vezes 3,
vai dar 12. Já temos um perímetro de 12. Esse 12 vamos dividir por 5, que é a medida mínima que se diz que a cada 5 metros deve ter um ponto de tomada, né? Então, teríamos 2, alguma coisa, então íamos aproximar para 3 tomadas. Mas o que acontece é que temos que ter em conta também que não podemos deixar uma tomada atrás da porta, e outra coisa, não devemos colocar uma tomada abaixo da janela. Isso é proibido. Então, onde é que nós teríamos tomada? Teríamos mais ou menos aqui, e neste ponto teríamos outra, e aqui neste ponto também teríamos outra. Mas também há que entender que depende de cada usuário. Se nós acharmos que não precisamos nesses 3 pontos, não tem problema. Ou se acharmos que vamos colocar a nossa TV, como por exemplo nesta parede aqui, podemos colocar 2 ou 3 tomadas aqui em paralelo, mas que se distam talvez de 5 centímetros ou de 2 centímetros para ligar nossos pequenos aparelhos aqui. Isso depende, mas em termos técnicos, se não quisermos seguir isso mesmo, temos que seguir essas medidas de a cada 5 metros ter um ponto de tomada. Então vamos à instalação. Então vamos descobrir que aqui temos a simbologia das nossas tomadas. Temos aqui simples, aqui temos um com interruptor, temos acima de uma tomada dupla. Então vamos levar estas simples, vamos dizer que aqui ponto de tomada, aliás aqui também podemos ter, vamos virar isto, aqui também uma coisa, dependendo das medidas, e aqui também podemos ter também um ponto de tomada. E falta-nos a específica. Eu pessoalmente não gosto muito dessa simbologia, porque as tomadas têm 2 tipos de simbologia. Então tem esta, tem mais esta simbologia. Aqui eu gosto, que define melhor aquilo que queremos, né? Então podemos adicionar aqui para não termos que dar mais voltas. Create new component, editor, isto aqui podemos eliminar e podemos colar aquilo que nós fizemos desse lado. Então já está. Podemos colocar um certo aqui. O resto é só editar. Se é só editar isto, podemos ir para o editor e vamos mesmo podemos eliminar isto caso a gente queira. Então diria eu que teríamos um ponto de luz aqui, aliás não um ponto de luz, tomada aqui, teríamos tomada de uso geral nesta parede, teríamos tomada de uso geral nesta outra parede, e faltaria-nos a específica no caso do ar-condicionado, não é? Então esta é a tomada específica, que faremos um copy, viríamos aqui, colaríamos, teremos essa tomada do uso específico. Vamos supor que nosso evaporador estará mais ou menos aqui. Então teremos nossa tomada de uso específico e faltaria só escrever o circuito. Então este seria um circuito isolado, porque estaria acima dos 10 amperes, então mereceria seu próprio disjuntor. Estas aqui podem estar no mesmo circuito, desde o momento que a gente obedeça o limite de número de tomadas por cada circuito e compreenda o número limite, o número máximo de tomadas que se pode colocar a cada circuito. Então aqui, como é WC, teríamos uma tomada
intermédia nesse caso. Teremos uma tomada intermédia, aquela que usaríamos, vamos supor, para nos barbear. Usaríamos essa tomada específica, aliás, intermédia, a sua simbologia é esta aqui, e colocaríamos aqui. Isso nos faltaria rodar isto e teríamos a nossa tomada específica. Então assim estaria em termos técnicos, não é? Mas se tivermos conhecimento, ou se o dono da obra nos pedir, aliás, souber onde é que vai colocar a sua aparelhagem, os seus aparelhos, podemos seguir a instalação segundo aquilo que o cliente quer, desde o momento que respeitamos as normas, as regras, porque não podemos deixar tomada embaixo da janela, e nem na casa de banho não podemos colocar uma tomada muito embaixo por causa das paredes molhadas. Então temos que ter em conta isso, temos que seguir essas normas. Então aqui, por exemplo, teremos mais ou menos isso. Vamos supor que esta casa é uma laje, então só precisaríamos de interligar isto para a nossa teríamos uma coisa aqui e daqui partiria um ponto, e daqui para aqui teremos também um ponto. Então, para visualizar melhor e fazer arranjos, teremos isto, aqui teremos isto e aqui teremos isto, ok? Então teremos algo deste tipo. E aqui agora só a ideia era só seria seguir a disposição dos circuitos, ou separar os circuitos, né? Porque conforme eu disse, esta aqui teria que ter o seu próprio disjuntor, porque é uma tomada de uso específico, né? Então aqui teremos o que? Teremos a nossa fase, teremos também o neutro, teremos também o neutro e teremos também o fio terra. Então isto ia passar para isto tudo aqui. Aqui teremos que ser a mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa. Então é mais ou menos assim. Não é lá muita história. A ideia é só saber que a cada tomada de uso geral, no mínimo, tem que ter 100 voltamperes, e essas de uso específico tem que ter no mínimo 600 voltamperes. Mas se não quisermos seguir isso, temos que conhecer a potência dos eletrodomésticos que serão usados para cada tomada. Lembrando que se estiver acima de 10 amperes, quer dizer que este deve ser tomada de uso específico, que só servirá para esse tal eletrodoméstico, como exemplo do fogão, forno e assim em diante. Então teremos algo mais ou menos assim. Então com este exemplo, acho que aqui na sala ou copa poderemos fazer melhor que isto. Então é mais ou menos isso. Obrigado por terem assistido os vídeos. Se inscrevam no canal e aguardem mais vídeos. Vossos comentários vão ajudar bastante. Se inscrevendo também vai ajudar bastante. Qualquer dúvida podem colocar e será um prazer vos responder. Muitíssimo obrigado. Até a próxima aula.